Olá pessoal, bem-vindos à primeira orientação do programa vocacional Literatura. Para quem está chegando agora, o programa vocacional é um programa de iniciação artística oferecido pela Prefeitura de São Paulo, com cerca de 20 anos de atuação pela cidade, período no qual se desenvolveram atividades de teatro, dança, artes visuais, música e, mais recentemente, a literatura. Bom, como eu tinha dito já no vídeo de apresentação, para os que viram e para os que não viram o vídeo de apresentação, a ideia aqui é a gente, da forma mais livre o possível, né, dada essa distância virtual toda, abrir espaço para que todo mundo se manifeste, né, para que todo mundo consiga criar a partir das próprias demandas, e não a partir única e exclusivamente daquilo que eu, orientador, penso e pretendo a respeito da literatura. A única coisa que eu coloco como obrigatória nesses encontros é o texto de abertura. Como é que funciona o texto de abertura? O texto de abertura é um poema que eu ou qualquer um dos participantes propõe para que a gente entre em contato com o universo da palavra literária antes da gente iniciar o encontro propriamente dito. É como se fosse um rito de passagem. Para a gente começar, então, eu escolhi, já pegando pesado, a Hilda Hilst. Vamos ler um texto da Hilda Hilst, então, para a gente sentir aí como que é o início desse mergulho. Vamos lá? Carrega-me contigo, pássaro poesia. Quando cruzares o amanhã, a luz, o impossível, porque de barro e palha tem sido esta viagem que faço a sós comigo. Isenta de traçado ou de complicada geografia, sem nenhuma bagagem, hei de levar apenas a vertigem e a fé. Para teu corpo de luz, 2 fardos breves, deixarei palavras e cantigas e movediças, embaçadas vias de ilusão. Não cantei cotidianos, só te cantei a ti, pássaro poesia. E a paisagem limite, o fosso, o extremo, a convulsão do homem. Carrega-me contigo no amanhã. Espero que tenham gostado desse primeiro poema, poema intenso, né? A ideia dessa primeira leitura, a cada início de encontro, não é muito a gente refletir sobre o poema, se aprofundar nas técnicas usadas pelo autor, mas apenas sentir, né? A força que vem dos grandes autores. A Hilda Hilst é uma poeta importante para o cenário poético brasileiro. Vale muito a pena, para quem não conheça, tentar descobrir um pouco mais essa figura incrível da nossa literatura. Agora, a gente vai ler um segundo poema. Esse sim a gente vai analisar. E a partir dessa análise, propor então o nosso primeiro exercício criativo dessa sequência e de encontros virtuais do Vocacional Literatura. Pois é, esse é um poema de uma única palavra. Para quem não está acostumado e acabou de ouvir aquele poemão da Hilst, né? Deve ter soado talvez meio estranho. Mas vamos pensar um pouco a respeito. É muito comum na história da literatura essa discussão a respeito do próprio ato criativo, o próprio ato de se escrever, o próprio ato de se criar poesia. Esse poema do Augusto, entre outras análises possíveis, é um poema que também vai falar sobre isso. Vai falar pra gente o que é, afinal de contas, esse gesto autoral do escritor. Eu tenho o poema aqui, impresso em livro,
E a primeira coisa que nos chama atenção, logo de cara, é o fato dessa letra R ter sido grafada ao contrário, num gesto que parece querer demonstrar que a palavra está pensando a si mesma, como se o poema em si fosse um exercício a respeito do seu próprio significado, o que a gente chama, em arte, de metalinguagem. É como se o autor estivesse querendo dizer para a gente que escrever, que criar literatura, criar poesia, é nada mais do que uma revisão sobre as coisas comuns. O poeta, o escritor, ele não é aquele que vê o diferente, que vê o novo, mas ele vê diferente e com novidade as mesmas coisas do que as outras pessoas que não produzem literatura, não produzem arte, não produzem poesia, muitas vezes não conseguem enxergar. Essa então é a nossa primeira reflexão nessa série de encontros. Aqui a gente vai tentar aprender a rever, vai tentar aprender a reolhar e dividir todas essas vistas novas a respeito das coisas que a gente tanto já viu por aí. O autor que escreveu esse poema se chama Augusto de Campos, que, para quem não conhece também, é outro grande nome da nossa literatura e um dos criadores do que se chama de poesia concreta. Um movimento muito significativo dentro do conjunto das nossas letras, apesar de muita gente ainda hoje contestá-lo bastante. Esse poema guarda ainda uma outra curiosidade. Dentro da palavra rever, é possível ler-se ever, que quer dizer em inglês sempre. Ou seja, essa revisão sobre as coisas propostas pelo poeta tem que ser feita o tempo todo. Vamos agora ao nosso terceiro texto, e a partir desse texto, sim, a gente parte para o exercício prático que vai ficar aí de lição de casa, para quem estiver acompanhando. A pera, como de cera, e por acaso, fria no vaso, a entardecer. A pera é um pomo em holocausto à vida como um seio exausto. Entre bananas supervenientes e maçãs lianas, rubras contentes, a pobre pera. Quem manda ser a? Esse texto é um texto do Vinícius de Moraes, um poeta que dentre estes aí de hoje, talvez seja o que menos precise de apresentação, porque é muito conhecido, principalmente pelo seu trabalho como compositor de música popular. E notem que o Vinícius vai fazer uso muito intenso, muito presente e de maneira muito brilhante de uma ferramenta que para mim é crucial quando se está falando de literatura e se está falando de poesia: a metáfora. De maneira muito rápida, metáfora é uma ferramenta que se organiza de uma maneira muito simples. Metáfora é quando a gente pega duas imagens absolutamente díspares, opostas, diferentes, e a junta para a criação de um novo sentido. O que o Vinícius faz aí? Qual que é a operação técnica que o Vinícius faz nesse poema? A operação que o Vinícius faz tão brilhantemente nesse poema é a metáfora. O Vinícius pega aí a imagem de uma pera, um objeto absolutamente cotidiano e nesse sentido vulgar, corriqueiro, e começa a associar essa imagem da pera a imagens completamente estranhas, né, ao que uma pera comumente costuma ser. Muito bem, o exercício, portanto, será esse, que vocês peguem qualquer objeto ordinário, comum, cotidiano, presente na casa de vocês e criem metáforas. Como exemplo, eu não vou me isentar do exercício, como eu sempre faço em oficinas por aí, vou participar também. Eu peguei aqui, ao acaso, em casa, essa flauta, uma flauta árabe que eu ganhei de presente há muito tempo, e vou procurar imagens
através das quais eu possa metaforizar esse objeto. Eu posso dizer, por exemplo, isto é uma serpente. Isto é um cetro de um rei destronado. Isto é um túnel sonoro. Gente, chegamos ao final então do nosso primeiro encontro. Estou muito contente de estar por aqui. O Vocacional é um programa pelo qual eu tenho um grande apreço. Passei por grandes experiências, conheci gente muito interessante nesse percurso todo. E notem que mesmo a gente tendo começado com poesia, a ideia não é aqui ficar trabalhando somente com poesia, mas através da demanda das pessoas que forem acompanhar os encontros seguintes, a gente descobrindo juntos o que é de interesse maior e comum entre todas as pessoas participantes. A gente pode sim falar de prosa, e a prosa em todas, né, as suas classificações, os seus gêneros, assim como se ficarmos em poesia também, uma variedade, enfim, muito grande de poemas possíveis. Espero que tenham gostado, que voltem, comentem, divulguem por aí e vamos nessa.